há quem aponte que ele está na corda bamba já em relação aos resultados, né? E aí o campo, obviamente, ele é um fato que a gente tem que colocar aqui, né? O São Paulo não consegue jogar bem e isso tem o seu impacto. Mas você acha, Senna, que as falas do Crespo, mais os assim, resultados, criam uma dependência dele para essa semana? Ele tem que responder essa semana? Porque, assim, o futebol é muito cruel, né? Mas ele é quarta e domingo. Então, assim, o que eu enxergo é que essa fase, tudo isso que a gente está falando aqui, né? Pode sair, tem um desalinhamento. Isso resolve, assim, quando o time, assim, ganhar, responder, né? Quando o time conseguir dar uma resposta. Isso é simples, isso é básico, o futebol é assim há muito tempo. Mas eu acho, Senna, que vai ser muito importante para ele essa semana. Né? O jogo de amanhã é um jogo muito difícil contra o Flamengo, é a estreia da forma mais inconstante possível, talvez, mas no sábado, principalmente, aí é um jogo que acho que caso ele não vença, tem um risco aí de sair, do que é uma pena, porque vai ser mais uma temporada que você muda as coisas durante o ano, e aí vai ser para fechar todos os nomes que iniciaram esse planejamento, né? Porque começou o planejamento antes, lá atrás, com o Carlos Belmonte, saiu. Aí teve Muricy Ramalho, saiu. Aí teve Marcelo Magno, saiu. Aí teve Júlio Casares, saiu. E se saiu Crespo, é só uma confirmação de que o ano tá uma bagunça enorme, completa, e aí eu fico com ainda mais medo em relação ao Campeonato Brasileiro, Senna. Então, isso me deixa preocupado, cara, porque essa semana ela vai acabar sendo decisiva, né? O São Paulo, além de tudo, deu azar, né? Pega uma tabela ferrada no Paulista, um começo de brasileiro terrível, uma sequência complicada. E por mais que o Crespo tenha errado em alguns pontos, vamos tentar analisar friamente também. A gente se vê que a gente teve críticas que o time jogava só de um jeito, no 3-5-2 e tal. Aí ele, no meio do fervo ali, sem pré-temporada, porque foram 4 dias, não dá nem para dizer que foi pré-temporada, ele testa um outro esquema. Aí ele melhora, o São Paulo dá uma melhorada, né? E alguns dos resultados, cara, se a gente for ver, foi muito por falha também individual, que passa batido, porque a galera já começou a pegar um ranço do Crespo aí, né? Mas isenta jogador. Porra, o São Paulo não pode falhar tomando um gol aos 45 do segundo tempo em Itaquera, porque o Pablo Maia não deu combate e porque o Alan Franco deu bote errado, né? Pô, cai no chão, simula contusão, sei lá, faz alguma coisa, mas não pode ter jogo. Do mesmo jeito que falhou quando tomou a virada do Palmeiras naquele roubo do Ramon Abate-Abel, né? Aí contra a Portuguesa, o Crespo erra em algumas coisas, mas o elenco também foi bem bunda mole. Teve muito cara que não jogou nada e não tá jogando nada. Não dá para eu chegar aqui e não falar que o Marcos Antônio não tá balançado, eu não achar que o Marcos Antônio não tá balançado com a proposta do Flamengo, porque ele não tá jogando nada, né? Bobadilha, beleza, talvez mais vítima do esquema, porque ele não é primeiro volante, né? Mas Pablo Maia não tá jogando nada. Lucas Moura não tá jogando nada faz tempo. Luciano joga um dia, no outro parece que não entrou em campo. Então você tem várias falhas também, que aí você mata o treinador e aí o cara toma a culpa sozinho. Eu sei que o meu discurso está muito aqui pró-Crespo, mas eu estou pensando pró-São Paulo, não estou pensando pró-Crespo, não. Porque eu falei a mesma coisa aqui do Zubeldia também e do Carpini em alguns momentos, no ano passado e retrasado. Esse modus operandi é sempre o mesmo, parece que o elenco escolhe quando correr. A impressão que eu tenho olhando de fora é que se o São Paulo não ganhar do Flamengo, o que é perfeitamente possível acontecer, o São Paulo não é favorito contra o Flamengo jogando no Morumbi. Me dói falar isso, mas não é favorito. E sábado contra o Santos é pau a pau, mesmo sendo no Morumbi. Santos não tá jogando nada, a gente também não tá. Vai ser pau a pau. Se o São Paulo não ganhar esses 2 jogos, a culpa vai ficar só no treinador mais uma vez. E o pessoal vai isentar de novo alguns jogadores ou vai esquecer de criticar alguns jogadores. Aí amanhã, sei lá, entra de interino lá o Milton Cruz, sei lá. Ou entra alguém lá de interino. Ganha um jogo porque às vezes a gente sabe que acontece isso, né? Troca o treinador, tem cara Isso que aconteceu, milagrosa. aquele jogo contra o Atlético Goianiense, lembra? Foi um puta jogo do São Paulo, 3-0. Acho que era o Milton Cruz que estava comandando, inclusive.
Exatamente. Milagrosamente, às vezes acontece isso, né? Às vezes o time corre, né? Tem cara que joga mais do que jogava antes, né? Pode acontecer. Aí ganha, aí fica aquela sensação para todo mundo que resolveu, que o problema era o treinador, né? Só que aí esse problema volta com o tempo. Então a gente não está atacando a causa do problema, a gente está meio que botando um band-aid numa hemorragia ali, que ela estanca ali um pouquinho com esse esparadrapo, mas tá sangrando ali, uma hora vai zoar de novo. E aí me parece que essa coisa tá aí muito já para acontecer de novo no São Paulo de novo, Gabriel. Ainda mais essa semana com Flamengo, Santos de novo e um calendário bem ingrato. Exato, exato. O campo resolve. É simples assim. Ah, tá ruim, tal, ganha 2 jogos, fica tudo bem. Então, o campo tem que responder, aí passa por escolhas dele, mas passa também por jogadores, postura de jogador. Às vezes os caras de fato já não acreditam, mas eu não uso nem o termo assim, joga para derrubar. Eu sei que isso existe, a gente ouve ex-jogadores falando, mas eu acho que às vezes você não tem mais convicção de que o esquema com esse cara é o melhor, tal. Então isso pode mudar. Espero que São Paulo responda, porque é muito importante. E assim, de novo, eu ainda me recuso a crer que o São Paulo tá realmente brigando para assim, não cair no Campeonato Paulista, cara. Porque para mim tem assim 2 jogos, né? 3 jogos, o do Santos também é viável, mas tem Primavera em casa e Ponte Preta fora. É impossível que o time não tenha capacidade de fazer 4 pontos. É impossível. Assim, tem capacidade, precisa responder. O jogo de sábado, para mim, norteia. Caso não vença sábado, eu acho que ele não passa domingo como técnico do São Paulo. Espero que vença e que ele fique, porque é um cara de extremo caráter e acho bom técnico também. Acho que vai ser importante para essa fase nova. Errou, né, nos últimos jogos, acho que teve uma leitura equivocada, mas não acho que ele seja descartável. Ninguém ganha 10 jogos do Campeonato Brasileiro como foi ano passado, sendo ruim, sendo péssimo. E vale uma lembrança também de que ele pegou um time que estava 1 ponto do Z4, que o ano passado era para ser, assim, muito alarmante, como está sendo esse ano. Era para ser tão alarmante quanto está sendo 26. Mas não foi por conta desse cara da tela. Então acho que é importante lembrar disso também. E vou só complementar com uma coisa que vai soar meio ruim, mas eu não sei como fazer isso soar melhor. Mas assim, é lógico, o Crespo precisa se ajudar. Ele não pode jogar sem um primeiro volante de marcação, ele tem que mudar o esquema para não depender disso. A gente não tem um meia de criação, ele tem que se ajudar. Ele não pode dar uma entrevista tirando o foco totalmente das coisas, porque ele vai passar por maluco e realmente ele vai dar ênfase para que a galera critique ele merecidamente, que ele está merecendo também. Mas, olhando de fora, e eu não quero falar isso de um jeito ruim, mas não tem como soar de outra forma. O Crespo me mostra muito mais caráter do que muito jogador, sabe? Me mostra muito mais caráter do que muito jogador, que se o São Paulo tiver ameaçado para o rebaixamento, se o São Paulo tiver 3 pontos de uma permanência na Série A do Paulista, eu arrisco dizer que tem jogador que não tá nem aí e vai fazer corpo mole. Pode ser que faça corpo mole, porque jogador ano que vem tá em outro clube e ninguém vai lembrar quem que tava. Agora o treinador, ele recebe a maior culpa. E isso eu não tô falando por conta do Crespo. Eu falo de qualquer treinador que tivesse ali, qualquer figura que tivesse ali. Muitas vezes a gente tem uma cultura aqui no Brasil de que isso de dirigente, de torcedor, que assim, a gente demoniza muito mais só o treinador, ele tendo culpa ou não. No caso, o Crespo também tem sua parcela grande aí. Mas eu temo que, se chegar num cenário como esse que você falou, Gabriel, São Paulo precisar fazer 4, 6 pontos aí nesses jogos, se jogador tiver contrariado, tiver magoadinho, tiver com birrinha, cara, não vai correr, não. Tá aí Isso é que meu tá pra medo. mim a importância do Rafinha, entendeu? Pra mim ele é um cara que os caras gostam, respeitam, e isso faz uma diferença também. Pode entrar essa máxima então, jogador mimado e tal, beleza, ele sabe lidar com esses caras, isso é fato. Então acho que vai ser muito importante também por isso. Amado,